Abre para mim, livro de Mateus, capítulo 21. Eu vou ler o versículo 8 e 9 apenas, tá? Tem mais uns versículos que eu vou ler pela frente, mas vamos começar com o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 8 diz assim: E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Imagina a cena. Tenta entrar na cena e entender o que aconteceu. Imagina os homens que andavam às vezes com uma capa, com vestes, com não sei o que, as mulheres tirando aquilo e jogando para que Jesus passasse por eles, estendendo ramos na rua, sobre as janelas, estendendo por cima para ver Jesus passar. E o texto diz que a maioria das pessoas estavam fazendo isso. Outros estavam: o que está acontecendo? Quem é esse cara? Não sei quem ele é. A maior parte da multidão estendia suas vestes pelo caminho e clamavam: Hosana ao filho de Davi. Ou seja, reconhecendo Jesus como Messias, anunciando ele como o rei dos judeus. Esse é o rei que vem em nome do Senhor. Agora Roma vai cair, agora a gente vai triunfar. Porque eles tinham um pensamento errado sobre como o Messias verdadeiramente viria. Eles reconheceram quem Jesus era, mas não entenderam o que Jesus veio fazer. Abre para mim, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Reconhecendo Jesus como rei. E eles sabiam que o próximo rei seria o Messias. A multidão criou uma grande expectativa. E esse é o maior dos nossos problemas. Nós criamos expectativas em tantas coisas, em tantas pessoas, mas nós nunca entendemos o porquê que a pessoa está ali, o que a pessoa está fazendo. Muitos entram nas igrejas e criam uma expectativa sobre como é a igreja. E aí quando você começa a ver que a coisa não funciona do jeito que você quer, você se frustra, você desanima, você se decepciona e você sai da igreja. Pastores são homens e mulheres. São de Deus? São, mas são homens e são mulheres. Erram, falham, pecam também. A diferença é o que nós fazemos quando nós erramos e o que nós fazemos quando nós pecamos. Reconhecer o erro, pedir perdão, é o básico que nós já fazemos. Depois é aos pés do Senhor, que aí é a parte mais difícil. Se eu pisar, qual que é o dedo? Se eu pisar no dedo do meio do varão da mão esquerda ali, mostra aí a mão, varão, aí ó. Pisar no dedo do meio dele, pisar no dedo dele, o que vai acontecer? Vai ficar chateado comigo. Aí eu vou lá, irmão, desculpa, me perdoa, né, e tal. Ele: ah, tudo bem, pastor, já passou. Não vai doer mesmo, né? Aí que vem a parte mais difícil, né? É quando a gente dá para o nosso joelhinho e Deus fala assim: então, você pisou no dedinho do seu irmão, não foi? Foi, Jesus, eu pisei. Me perdoa. Sabe por quê? Porque o meu irmão é o alvo do sacrifício de Jesus.
E quando você passa a entender que cada um que nós temos, que nós conhecemos, é o alvo do sacrifício de Jesus, você consegue entender que cada pessoa tem um valor extremo, que eu não posso calcular, eu não posso prever esse valor. Aí que a coisa começa a mudar. E aí que o negócio começa a apertar. Porque é como você tivesse machucado Jesus. Sabe por quê? Porque está escrito: tudo que fizeres a esses pequeninos, fizestes a mim. Ramos eram símbolos de vitória. E eles estavam ali dizendo: chegou o rei que vai nos libertar. Expectativas. Quando eles viram que Jesus não veio para isso, não desse jeito como eles pensavam, porque achavam que Jesus ia libertar eles de Roma, que oprimiam eles. Então eles seriam finalmente livres. Israel levou anos e anos para ser uma nação livre como ela é hoje. Na verdade, Israel foi ser livre, foi 1900 e... eu vou falar errado o número, não vou lembrar, mas foi depois da Segunda Guerra Mundial. E teve um brasileiro envolvido nisso, viu? Para conseguir fazer com que a nação de Israel fosse uma nação verdadeiramente livre e independente. Amém? Eu também não vou lembrar o nome desse homem, eu lembro de cabeça agora, mas eu vou acabar falando aqui e vou acabar errando. Amém? Então eles tinham uma expectativa que ele iria libertar Israel de Roma. Mas Jesus não veio para libertar de Roma, veio para te libertar da ira de Deus. Sabia que o inferno não é um lugar onde o diabo reina? Não é um lugar onde o diabo governa? Aquele desenho que a gente via antigamente, né? Era Tom e Jerry, Pica-Pau. A gente via às vezes quando se fala assim, um cenário de inferno, né? A pessoa indo para o inferno, mostrava o demônio lá com o dente, né? Espetando. Não, isso não é o inferno. O inferno é a ira de Deus. E a ira de Deus contra Lúcifer. O inferno foi criado por diabo. O problema é que ele quer arrastar você junto com ele. Ele não quer ir lá para governar, porque ele não vai governar lá. Ele vai sofrer lá. Só que ele quer te levar junto, para fazer você sofrer também. E Jesus vem para nos libertar desta ira de Deus. Amém? Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vou falar a profecia que Zacarias falou. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Diz assim: alegrar-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumento, cria de jumenta. E Jesus vem no jumentinho, e eles reconhecem o Messias porque já haviam falar de Jesus e os sinais que ele tinham feito. Fala, esse é o cara, estende os planos, estende tudo e faz a coisa acontecer. Agora o contraste que ninguém percebeu desta profecia, existe um contraste de continuação dessa profecia, que é um contraste que muitos acabam não entendendo. Só pela palavra humilde aqui, né, que vem montado num jumentinho. Olha o contraste. Isaías capítulo 53, versículo 3. Está falando do mesmo rei, da mesma pessoa. E é esse contraste que muitos judeus não entenderam. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Enquanto a multidão gritava Hosana, Deus já estava ouvindo: crucificam. Poucos dias depois, lá em Lucas 23, 21, ele registrou: crucificam, crucificam. Abre aí, irmão. 23, 21. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Os mesmos que
que abriram a sua voz e gritaram: Hosanas ao Rei que vem em nome do Senhor, o libertador de Israel. O que aconteceu? Expectativas frustradas. Entendam, foi a mesma cidade, Jerusalém. Foi o mesmo povo. Agora, sabe qual é o problema? Às vezes nós criamos expectativa através de emoções. Imagina as pessoas estendendo o ramo, vendo Jesus que tinha feito aqueles sinais, chegar no jumentinho, falar: está cumprindo a profecia de Zacarias, é agora. Ele vai ser o rei, vamos ser libertos. A emoção tomou eles começaram a se mover e gritar: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Mas a emoção deles foi tomada. Tomados por emoções, fizeram esses atos. E depois, quando eles viram que Jesus foi preso no Sinédrio, depois foi levado para cá, foi levado para lá, e começaram a acusar: esse cara não é. Depois de ter tomado uma surra pelos outros romanos, olharam ele todo desfigurado: esse cara não é o Messias. Se ele fosse o Messias, isso não teria acontecido. Cadê o seu exército? Cadê o seu poder? Sabe qual é o problema? Quem vive de emoção para quando a emoção passa. Toda a emoção, uma hora ela acaba. Por isso devemos viver de decisões e não de emoção. Vamos no embalo porque está todo mundo indo junto. Não sabe nem o que fez. Depois está lá gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Ah, imagina, pastor, eu jamais falaria crucifica para Jesus. Se você estivesse lá, você gritaria crucifica para Jesus? Hoje? Com a cabeça que você está hoje aqui? Não, né? Muitos pensam não. Mas se eu disser que quase todos os dias, muitos de nós crucificamos Jesus mais uma vez. Assisti uma peça de teatro uma vez, dizendo: fica aí, Jesus. E essa peça de teatro, Jesus chegava numa casa e era um jovem que morava sozinho, todo bagunceiro. E ele bate na porta: deixa eu entrar. E aí vem, abre a porta, Jesus entra. E quando Jesus entra no meio daquela bagunça toda, o jovem todo desconcertado, querendo esconder as bagunças, as coisas feias. E Jesus ali. E aí depois chegam os outros dias, começa a conversar com Jesus: nossa, Jesus, quanto tempo, eu não te vejo, e não sei o que. Daqui a pouco chegam os amigos, bate na porta: e aí mesmo, vamos para aquela balada, não sei o que. Aí quando ele levanta e vai até a porta, Jesus vai junto. E quando chega na porta, ele fecha assim a porta para ninguém ver que Jesus está ali dentro, né? Igual alguns crentes fazem hoje, né? Deixa eu esconder que eu tenho Jesus na minha vida dos meus amigos. Deixa eu esconder Jesus aqui para as pessoas não saberem que eu sou da igreja. Eu estou escondendo Jesus para todo mundo. E aí eu olho para fora assim, o rapaz começa a olhar para fora e fala assim: não posso ir não posso. E Jesus, fica aqui, Jesus, fica aqui. E começa a conversar com os amigos: cara, sabe aquela menina que você gosta? Sim, é fulana, é isso, ela vai estar lá. Poxa vida, meu. Tá, beleza, peraí que eu já vou. Fecha a porta. Aí fala: Jesus, sabe o que é? Então eu vou ter que sair e eu preciso que o Senhor, né? Obrigado pela visita, Jesus. Ah, não, Jesus. Beleza. Aí vai lá, ele se arruma, tá? Tchau, Jesus, fica aí, daqui a pouco eu volto, viu? E vai, quando ele vai, Jesus vai junto atrás. Aí ele vai na porta, ele pega na maçã dele para Jesus lá: ô Jesus, volta aqui, já te falei, amigo, fica aqui um pouquinho, eu já vou voltar, fica aqui. E ele vai junto. E Jesus vem atrás. Isso vai se repetindo até que o homem se irrita e fala: eu já falei para você, Jesus, ficar aqui. E coloca ele na parede, estica um braço e prega ele, estica outro e prega de novo. E vai lá e prega seus pés e fala: fica aí, Jesus. E vai para as baladas. É uma peça dura.
Você ri no começo, depois no final você chora. Porque você entende que nós fazemos isso com Jesus quase todos os dias. Jesus nos convida para orar e eu falo, não vou. Jesus te convida para ir à igreja, a gente não vai. Jesus convida a gente para aprender mais as suas escrituras, ter intimidade. Eu sou um cara que eu amo um monte, às vezes eu chego em casa cansado e o Espírito bate no meu peito e fala, vai pro monte. Vamos ter um momento só nós dois. E eu olho para minha esposa e falo, vou ter que deixar em casa, amiguinha, que eu vou ter que dar uma volta ali, porque Jesus está me chamando. E eu vou para o monte e venho só de madrugada, só Deus sabe, eu vou sem hora para voltar, para falar com Jesus, e ali Ele revela seus mistérios para mim. Mas tem dias que o cansaço é muito grande. Eu falo, hoje eu vou dormir, Jesus. No outro dia eu vou. E aí depois que passa tudo, eu falo, nossa, tem que ir no monte. Eu durmo dessa peça. Oxe, Jesus, me perdoa. Eu disse, fica aí, Jesus, porque eu vou dormir. Quantas vezes dizemos, fica aí, Jesus, porque hoje eu estou dodói. Fica aí, porque hoje eu não estou legal, eu estou indisposto. Se Jesus voltar e eu estiver indisposto, acho que vai dar ruim pra gente, né? Jesus tinha um padrão. Ele deixou um padrão para todos aqueles que queriam seguir e queriam entrar no seu reino. Jesus nunca escondeu um preço para ninguém. O preço de segui-lo, o preço de servi-lo. Abra a Bíblia, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse versículo, porque às vezes a gente lê e só lê. Mas tenta entender o que Jesus quer. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ao contrário do que falam, a cruz não é a sogra, viu? A cruz que nós carregamos é renúncia. A cruz aponta para a renúncia. Às vezes, para estarmos na igreja, a gente renunciou a um momento com a família no shopping, um momento de lazer em casa. Na vida do meu varão foi uma correria para chegar, né, varão? Mas chegou. Dia a dia renunciamos, nos negamos a nós mesmos, a si mesmo se negue. Eu não estou bem, mas eu vou. Eu briguei com a minha mulher, mas eu vou. Eu briguei com meus filhos, mas eu vou. Negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz, ou seja, renuncia o que tem que ser renunciado. Cruz é sacrifício. Sacrifique o que tiver que ser sacrificado, mas siga a Jesus, autor e consumador da sua fé. Aleluia. E Mateus 16, 25 completa. Abre para mim aí, Mateus 16, verso 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Que confuso, pastor, não entendi. Quem perde a vida acha, quem acha perde, quem não perder não vai achar, não entendi. Vamos lá. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Porque para você salvar a sua vida, vamos entender da ótica de Deus. A ótica de Deus é diferente da nossa ótica, tá? A maneira de enxergar as coisas. Nós enxergamos aqui, ó, plano natural. Casa, carro, família estruturada, faculdade, tudo. Ótica de Deus, o reino celestial. E quando a gente olha para o reino celestial, a gente entende que as obras que nós fazemos aqui hoje, que nós plantamos aqui, nós estamos construindo no céu para nós. As suas obras hoje aqui para o Senhor têm uma recompensa eterna. E é aí que a gente tem que entender. A ótica de Deus é diferente. Essa verdadeiramente é a vida. O plano terrestre é passageiro. Ela acaba.
Deus não morreu para dar casa. Deus não morreu para nos dar carro. Deus não morreu para te dar uma vida de estrutura financeira. Isso é só um plus, né, da salvação. Porque Ele te abençoa. Você ter o abençoador do seu lado, você terá uma vida abençoada. Mas a ótica de Deus não é isso aqui, ó, plano terrestre. É o sobrenatural. É o céu. Porque aqui sim é eterno. Viver 100 anos aqui na terra é pouco. Porque você vai viver na eternidade. E aí que você tem que decidir se a sua eternidade vai ser na glória ou condenado junto com o diabo lá embaixo. O evangelho é que não existe cruz não produz transformação. E esse texto está falando que é cruz, sacrificar. Eu sacrifico a minha vida pelo Senhor. Poderia passar uma noite em casa com a minha esposa, mas às vezes eu vou para o monte, eu vou orar. Sacrifiquei um momento da minha mulher para ir orar. Poderia estar no cinema, mas não, a gente vem para a igreja. Poderia estar investindo dinheiro em outras coisas, mas a gente investe na igreja. Porque Deus faz coisas maravilhosas. O evangelho que existe cruz não vai transformar a sua vida. E aí vem a pergunta: nós somos multidão que vai no barulho, gritosana porque está todo mundo gritando, e depois eu mando crucificar aquele que eu falei que era o rei? Ou eu sou de fato um discípulo? João capítulo 6, versículo 66 vai dizer que muitos voltaram para trás após o sermão do monte. Jesus pegou o sermão do monte, e no sermão do monte algumas pessoas não gostaram da palavra, acharam dura, pesadas de ouvir. E alguns discípulos foram embora. Mas lá no versículo 68, Pedro vem e diz: para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. A multidão vai embora quando as coisas pesam. Vai embora quando as coisas começam a ser difíceis. Quando as palavras começam a ser duras. E o discípulo, ele permanece. Por quê? Porque ele decidiu. Não serve ao Senhor pelo movimento. Ele serve ao Senhor por decidir. E entende que a vida é sacrificar. E às vezes falar pra gente que tem que sacrificar dói. Mas é ela que vai produzir transformação em nossas vidas. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Abra para mim, por favor. Eu nem gosto de Bíblia, né? Versículo aqui, outro para lá, outro para cá, outro para lá, e vamos embora. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus não fez caso por você. Ele tinha o seu trono de glória, ele podia estar lá reinando tranquilamente. Quem pecou foi o homem. Ele tomou para si, se fez homem, sofreu, passou fome, foi humilhado, puxaram suas barbas. Para quem tem barba, vai lá e dá uma puxadinha assim, só já para você ver como dói. Para quem gosta de fazer a barba, assim que fizer a barba de manhã, bota a mãozonazinha, arrasta para cima assim, ó, no rosto, para ver se é bonito, se é gostoso. Agora você imagina catar e arrancar. Ele vai puxar. Sofreu tudo isso por amar eu e você. Somos recíprocos? Nem sempre. Essa é a grande realidade. Jesus foi aplaudido no domingo de Ramos, mas ele não se iludiu com os aplausos. Às vezes o problema é que a gente se ilude fácil, né? Uma palavra daqui, outra palavra dali, a gente cai e fica iludido e nos desvirtua do caminho do Senhor, nos leva para longe do que o Senhor está nos direcionando.
O Senhor tem algo para fazer, o Senhor começou a fazer algo, mas aí a gente vai no barulho da multidão e quando a gente menos percebe, estamos frustrados e gritando: crucifica. A cruz não foi um acidente. A cruz foi uma decisão. Jesus não veio aqui para brincar de evangelho, para brincar de construir um reino. Ele veio para de fato construir e de fato consumar tudo. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Romanos 12:1 diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Põe na telão para mim, por favor. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos. Essa carta de Romanos, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E ele começa: rogo-vos, ou seja, peço. É quase um imploro para vocês, oro por vocês. Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Tenta botar sentimento no que você lê. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Engana-se que acha que o culto ao Senhor é apenas aos domingos se reunindo aqui. O culto ao Senhor você entrega todo dia. Como? Buscando santificação, sacrificando o que eu preciso sacrificar todos os dias. Sabe aquela humanidade que grita lá dentro? Todos nós temos uma onça guardada lá dentro, né? Que se a gente deixar solta, a gente vai jogar um monte de gente, não é isso? Pronto, é sacrificando essa onça todo dia dentro de você, buscando a santidade e agradando ao Senhor. Jesus se sacrificou por mim e por você. E o sacrifício dele foi muito pior do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer hoje. Uma vez falaram para mim assim: pastor, 1 hora de pé numa igreja louvando a Deus é cansativo, varão. Ficar de pé 1 hora, meu pé não aguenta. Eu falo: é verdade, varão. Senta, descansa seus pés. Jesus suportou horas numa cruz, com seu corpo por cima dos seus pés pregados por você. Mas senta. Ele olhou pra minha cara, se levantou. Pô, desse jeito não dá, né? João capítulo 12, versículo 24. Eu vou explicar para vocês isso daqui. Tem uma pregação no YouTube minha sobre isso, tá? João 12, versículo 24. Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus mais quer de você é que você produza frutos. Só que você só vai produzir frutos se você morrer. Já imaginou catar um monte de sementinha? Pega umas 2, 3 sementes assim, vai, e joga na terra. Aí uma cresce e a outra não. Ou 2 crescem e uma não. Uma cresce e 2 não crescem. Para que serve aquela semente? Para nada. Só para ser comida por pássaros. Por quê? Porque na grande realidade, a semente que produziu fruto é a única que decidiu morrer. E nós somos sementes já semeadas pelo Senhor. Nós caímos numa terra, seja uma igreja que prega a palavra, que ensina de fato, e aí a gente entende o que é evangelho, entende o que é sacrifício, e quando a gente decide sacrificar, a gente produz, porque a gente decide morrer para nós mesmos. Jesus morreu por nós, e nós decidimos morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz e nos sacrificar. Não querer estar certo. Jesus, estando certo, se fez de errado para levar o meu e o seu pecado no Calvário. Hoje, falei sobre Domingo de Ramos, mas
A ideia aqui não é sobre levantar ramos aos domingos. Não é pegar um galho de ramo aqui de uma palmeira e te entregar e falar: leva para sua casa para que Jesus reine lá. Não. O que eu quero falar para você é o que significa isso. Significa Calvário, significa caminho de cruz. E é sobre você decidir carregar a sua cruz todos os dias. Negar a si mesmo todos os dias em prol do reino do Senhor. Aleluia. Entre Hosana do livro de Mateus e o crucifica lá no livro de Lucas, que tipo de cristão nós somos? Porque entre gritar Hosana e entre gritar crucifica-o, existe uma cruz. Existe um momento de cruz. E é nela que Deus separa multidão de discípulos. Você é multidão ou você é um discípulo? Você quer ser multidão ou você quer ser um discípulo de fato de Jesus? O autor e consumador da sua fé. O mundo não tem nada de valor para nos entregar. O mundo não tem nada satisfatório, porque tudo é passageiro. Logo nós morremos e nada levamos com nós. Absolutamente nada. Pode construir casas, ter carros, muito dinheiro numa conta, pessoas que te amam e te desejam. Caia numa cama doente para ver se vai lá. Ter amigos é muito bom, maravilhoso. Cai numa cama doente para ver se os amigos vão. Não irão. Meu tio hoje está acamado. Está de fralda ainda, né? Está de fralda, usando fralda. Acabou de passar por cirurgias. Aí eu pergunto, saia direto. Cadê amigos? Só fica perto quem? Família. E se você não for tão bom para sua família, você não vai ter tanta gente perto de você. O mundo é ilusão. Parece bom, tem sabor de alegria, mas a alegria mesmo é lá em cima. Minha esposa vai me dar uma chamada depois, que eu estou até vendo. Ela não gosta que eu uso esses meios aqui em cima, né? Mas entenda. Tá rindo, né? Você sabe que eu vou me lascar depois, né? Você sabe. Entenda. O mundo não tem nada para te oferecer, mas Jesus tem vida eterna. Você tem duas opções: sacrifico hoje para viver bem depois, ou viva o que você quiser viver hoje e sacrifica a sua eternidade. A decisão é sua. Em um dos momentos da sua vida você vai sacrificar alguma coisa. Decida hoje o que de fato você quer sacrificar. Eu costumava falar para os meus alunos quando dava aula. Eu falava assim: você tem duas opções. Brinca bastante agora na sua adolescência, curte muito, zoa bastante, esquece seus estudos. Lá na frente, após seus 18, 19, 20 anos, seus amigos que estão estudando hoje irão curtir a vida depois, porque vão estar no bom emprego, finalizando uma boa faculdade, porque passou numa boa universidade. E você vai tendo que estar estudando, trabalhando e correndo atrás do seu. Enquanto alguns vão estar brincando, luxando de carro, de casa e tudo mais, você vai estar correndo atrás para construir ainda. E para nós, na vida cristã, também não é diferente. Eu posso curtir um mundão hoje, brincar à vontade, você é livre para fazer o que você quiser fazer. Mas Deus reservou um único dia para nos julgar. E nesse dia, ninguém fugirá. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Peraí, tá, gente? Coisa de biólogo.
Aqui dentro tem uma Bíblia. Solta ela lá fora. Não mata não, solta ela do outro lado lá, por favor. Amém?